Opa! Seja muito bem-vindo ao podcast Ela Sonha, Ela Faz. Pais são os principais responsáveis pelo invólucro, pelo ambiente que a gente vai dar, o limite, as referências, os estímulos que vão forjar essa individualidade de fora para dentro. A criança tem sim aquilo que ela traz consigo, algo que é interno, que é a essência, mas essa essência ela se molda pelo externo. Então tem algo que vem de dentro para fora e algo que vem de fora para dentro. Opa! Seja muito bem-vindo ao podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada, ser arrastada por excelentes exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e que prazer estar com você aqui hoje nesse episódio novo dessa temporada especial que fala sobre maternidade, carreira, negócios, como que é possível equilibrar esses pratinhos, vamos jogar todos pro alto, quebrar todos, como que vai ser? Então já se inscreve nesse canal, ativa essa notificação. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dá 5 estrelas aí no Spotify, que é muito importante para a plataforma entregar para mais pessoas esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar. Você já viu no título, você sabe que a minha convidada é poderosa. Ela, Aline de Rosa, mais uma vez no podcast. Nossa, vai pedir música, hein? Olha, terceiro episódio. Você vê que quando a pessoa, amor, ela é uma referência, um exemplo que te arrasta, são tantos assuntos que a gente pode abordar com a experiência da Aline, com tudo que ela sabe, que eu falei, essa temporada de maternidade você precisa vir. Porque agora, mais recente, a formação, né, amor? Com o neném no forninho. Com o neném no forninho e você... Gente, só pra você ter uma noção, mais de 280 mil seguidores nas redes sociais, uma educadora infantil integrativa. Que é isso, hein, Aline? Já começa falando, porque cada vez que eu te apresento aqui, amor, é um... Você não para de estudar. Como você quer ser apresentada? Deixa eu ver, escolher. Né? Porque a gente acaba estudando muito e esse é um prazer da minha vida, é estudar e é aprender. Primeiro, para mim, eu me desafio a sempre estar nesse movimento. E cada fase da nossa vida ela é diferente. Então, a gente sempre tem aprendizado, eles são infinitos. E esse termo integrativo, ele é muito especial. A gente costuma olhar o ser humano muito a partir de um olhar superficial. Né? Às vezes você vai, por exemplo, na medicina, no médico, ele olha só o olho, só a garganta, só o dedo do pé. E você sente falta de alguém que te entenda como um ser, alguém que te escute e faça essa interface entre os diversos desafios que você tem. É assim no nosso mundo emocional, é assim no nosso mundo espiritual. A gente quer que alguém nos veja por inteiro. Não dá para separar partezinhas do ser humano. E principalmente quando a gente olha para a criança, que está vindo, então, desse mundo espiritual como um todo e vai se individualizando, até dizer eu aos 3 anos. Até se tornar um adulto íntegro aos 21. E o que acontece nesse caminho todo? Por que às vezes esse olhar superficial não responde dúvidas e angústias, não ajuda a resolver desafios? Talvez a gente esteja olhando só para uma partezinha. Então, esse olhar integrativo para a infância vai buscar entender e compor essa individualidade como um todo. Todas as suas camadas. A camada física, a camada emocional e a camada interna, sutil. Aquela que pertence só àquela individualidade. Ninguém é igual a outra pessoa. E assim a gente tem, então, recursos como educadores, pais e mães, para entender e desvendar o nosso próprio filho. Uau! Eu já tenho tantas perguntas, porque nesse momento, eu não sei você que está assistindo aí, mas eu sou mãe de primeira viagem, inclusive, nesse momento estou aqui apresentando com o Rafael no meu forninho, 20 semaninhas, para que realmente, quando ele esteja aqui fora com a gente, eu possa estar um pouquinho melhor, né? Porque essa mãe aqui, até aprender a ser mãe, vai custar um pouquinho, mas estamos aí, né? Estamos aprendendo. Então, eu já peço para você deixar nos comentários aqui qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta, qualquer experiência. Essa temporada é uma temporada muito focada para que seja realmente um fórum de trocas aqui nesses comentários, onde você pode falar daí. Eu trago a convidada de novo, mando no WhatsApp. Aline, tem esse comentário aqui, o que a gente responde? E a gente pode fazer realmente isso dar muito certo para que você possa aprender tanto quanto eu que estou aqui ao vivo perguntando para ela. E, Aline, eu quero entender, porque você, toda vez que a gente tá junto, é sempre um novo aprendizado. Eu já aprendi com você sobre os setênios, e eu acho que é bacana a gente falar sobre isso,
sobre o despertar do nosso feminino e o desenvolvimento do nosso feminino. Inclusive, os outros episódios, onde eu já falei da carreira da Aline, onde depois ela se aprofundou nesse despertar do feminino, vão estar aqui na descrição desse episódio. Muito Mas, legal. nessa temporada de maternidade, vamos entrar na história dos setênios? Vamos. Porque, assim, é o primeiro, né? O que é o setênio? Quantos são? Muito maravilhoso. A gente pode olhar para a nossa vida como se desenvolvendo em pequenas etapas. E essas são etapas que pertencem a todo ser humano. Então, todos nós teremos certos desafios, tipos de desafios específicos de cada idade. Para ficar mais claro para quem está assistindo, por exemplo, não é comum você ouvir casais que se desfazem ali perto dos 40 anos ou amigos que trocam de carreira abruptamente entre 35 e 40, assim, sei lá, a pessoa era sócio de escritório e virou chefe de cozinha, sabe? Muda em torno dos 40. Existe uma crise biográfica pertencente a esse setênio, que é dos 35 aos 42, que envolve uma busca interna de autenticidade. Então, não é à toa, não é coincidência. Claro que alguns podem fazer um pouquinho antes, pode ir um pouquinho para frente, mas, em geral, você consegue perceber isso no seu núcleo social. Então, assim também é com as crianças. Então, a gente se desenvolve de 7 em 7 anos, mas para o enfoque do desenvolvimento da criança, a gente vai focar nos 3 primeiros setênios. O de 0 a 7, de 7 a 14 e 14 a 21, que é quando a gente considera que esse indivíduo, então, está 100% formado e pronto para ir para o mundo, ter os seus próprios desafios. O que significa, Paty, que até 21 anos, de quem a responsabilidade por esses limites? Dos pais. Dos pais. Os pais são os principais responsáveis pelo invólucro, pelo ambiente que a gente vai dar, o limite, as referências, os estímulos que a gente vai dar, que vão forjar essa individualidade de fora para dentro. A criança tem, sim, aquilo que ela traz consigo, algo que é interno, que é a essência, mas essa essência ela se molda pelo externo. Então, tem algo que vem de dentro para fora e algo que vem de fora para dentro. Então, vamos falar de 0 a 7. Do nascimento aos 7 anos. O que acontece de tão importante nesse período? A criança, ela vem toda molinha, né? Não consegue nem firmar o pescocinho. Você tem que até amparar esse pescoço. Aos poucos, a coluna dela vai se fortalecendo até chegar no pescoço e ali com uns 3 meses, às vezes um pouco antes, que as crianças estão nascendo animadas, ela firma o pescocinho. Aí ela consegue lançar sua visão um pouco mais para longe. Depois, ela começa a firmar os seus membros, descobre a sua mão. Aí descobre o pé, muito fofo quando descobre o pé. E fica lambendo o pé com uma elasticidade, né? Incrível, invejável, inclusive, que a gente está aqui treinando para ter. Aí lambe o pezinho e fica horas lambendo o pezinho. Aí depois ela firma esses membros e começa a engatinhar com estímulo, né? Se ela ficar solta aqui nesse tapete maravilhoso, ela vai engatinhar super rápido, ela vai ter esse estímulo. Até ela conquistar a posição ereta. Então, é quase 1 ano, às vezes um pouco mais, um pouco menos, para que ela conquiste essa posição ereta. Depois, ela vai desenvolver, alongar esses membros. E é muito legal fazer esse teste com seu filhinho em casa. Ele, quando está no primeiro setênio, se ele esticar o bracinho e quiser pegar essa orelhinha, ele não consegue. O braço é curto, é tipo um Tiranossauro Rex, é um braço curtinho. O bracinho para aqui. Esse é um dos sinais que ele completou o primeiro setênio. Os membros se alongam e ele consegue alcançar a própria orelha. Não é interessante como Que demais. o braço estica mesmo? Então, a gente consegue ver, observando uma criança, o fenômeno do desenvolvimento de uma criança, como ela está se apropriando desse corpo físico. E eu gosto de dizer que a criança, ela tem como se fosse construtores, igual de uma obra. Você vai ter as pessoas que trabalham, que carregam os tijolos de um lado para o outro, e faz o cimento e coloca. E essas pessoas estão trabalhando. Quando você vai contratar a sua casa, você tem um número X de pessoas que vão trabalhar ali. Se você pegar, vamos dizer que são 10, se você pegar 8 e pedir para eles construírem a sala, os outros cômodos vão um pouquinho mais devagar, né? Se a gente pegar emprestada essa analogia e levar essas pessoas que trabalham na construção para dentro do nosso corpo, a gente estaria fazendo uma referência à nossa força vital, à nossa vitalidade, aquela que mantém os nossos processos em andamento. Coração, troca gasosa, aqui tudo funcionando, meu cérebro, meus processos neurológicos. Se a gente conseguir proteger
essa força vital da criança para que ela esteja voltada para o desenvolvimento e apropriação dessa casa nova que ela recebeu, que é esse corpo, porque ela não nasce sabendo morar nessa casa, né? Não sabe andando, não nasce andando, falando, nem pensando. Ela nasce molinha e ela vai se apropriando. Então, a nossa função primordial não é construir a casa por ela, é proteger essa energia vital dela, para que ela possa usá-la para a própria construção e apropriação desse corpo. Veja um osso que se estica. E o que eu acho mais lindo, Paty, é o dente. Os dentinhos do bebê, eles são herdados, os primeiros, que começam a apontar ali com 6 meses, até um... Não no meu primeiro filho, que ele passou o aniversário de 1 ano só com 2 embaixo. Muito fofo. Todo banguela ele ficou. Mas geralmente com 6, 7, você já vê alguns ali... Muitas crianças já nascem os primeiros dentes. Esses são herdados. São totalmente herdados do pai e da mãe. E já estavam ali como prontinhos dentro da gengiva e só erupcionam. Já na troca de dentes, aos 7 anos, que é outro marco de passagem, então, de fase, cai esse dentinho herdado e a criança cria o seu próprio dente. Esse dente dos 7 anos, ele não estava lá antes. Uau. Não existia. Imagina a força vital para um ser humaninho criar um dente do zero. Você já pensou nisso? Nossa. Não é incrível? É muito mágico. Eu amo, gente, o fenômeno da criança se desenvolvendo. E por isso que a gente precisa proteger. Olha quanta coisa ela está fazendo, amadurecendo o pulmão. Temos vários estudos da neurociência mostrando como as sinapses neurológicas estão acontecendo intensamente como nunca mais na vida. As pernas estão alongando. Um dente está sendo criado do nada, assim, de forças que estavam lá inertes, e a criança precisa trazer isso à tona. Ela está se individualizando, ela fica muito doente no primeiro setênio, né? Quem já está aí nessa fase. A criança tem várias doenças infantis, são doenças importantes, são doenças que vão ajudar ela a se individualizar. Então, ela cria novas células, cria novo material dentro dela para combater aquela doença. Então, ela mata células enquanto novas estão nascendo. Ela está deixando de ser você e o papai e se tornando mais ela mesma. Uau. Nesse processo dessas doenças infantis que são naturais mesmo da infância. Então, olha quanta coisa está acontecendo. E uma das formas mais bonitas que você pode estar se perguntando, como que eu protejo essa energia vital, né? Como que eu tomo esse cuidado para dar esse ambiente? Você vai cuidar dos estímulos, principalmente. Você vai cuidar de um lar que tenha ordem, que tenha um belo, que tenha muito contato com a natureza, sempre, né? A gente se regula pela natureza, que tenha um brincar livre e cuidado com o conceito do brincar, porque brincar com o recreador, fazer um esporte, não é livre, é ordenado por um adulto. Brincar livre é você deixa a criança ir num parquinho, numa pracinha da cidade, e você fala, dentro desse entorno, meu amor, você pode brincar, aqui tá seguro. E ela sobe, ela desce, sabe? Ela pega um escorrega e sobe ao contrário. Isso tudo, se ela não estiver atrapalhando nenhuma outra criança, isso tudo é uma exploração do ambiente. E ela precisa disso para forjar essa coragem e essa apropriação do próprio corpo. E a segurança que ela vai construir dentro de si. Para subir numa árvore, e ela vai olhar para aquele galho e pensar, mas é muito alto. Eu não vou conseguir, meu bracinho não alcança. Daí ela fala, vou pegar esse toco de madeira. Sobe no toco e agora alcançou. Será que eu consigo me tirar daqui do chão? Aí ela vai, faz muita força e consegue subir. Que maravilhoso se ela não teve um adulto que a botou ali em cima. Ela fez isso com o próprio esforço. É essa autoestima que ela vai chegar lá em cima e vai olhar para a mãe e falar, com aquela carinha de orgulho, é a mesma autoestima que ela vai usar quando ela for adolescente e for para o meio social e for excluída de um grupinho, ou não tirar uma nota boa na escola, ou não conquistar algo que ela queria. Ela vai se desfazer enquanto individualidade, ou ela vai encontrar essa coragem, essa força, essa autoestima que lá atrás ela estava construindo subindo na árvore? Que é o desafio dessa criança. Então, cuidado, Paty, por exemplo, com muito eletrônico, muita coisa pronta, até o brinquedo, se a gente for olhar, o brinquedo ele brinca sozinho às vezes, né? Você liga na tomada, ele faz pipi, 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 começa a andar, a apitar. Aí a criança fica olhando aquilo, 2 minutos depois ela não aguenta mais. Então, se a gente puder dar para ela algo que ela possa construir, montar, criar,
manusear texturas diferentes, um paninho de seda, um brinquedinho de madeira. Ah, Aline, mas pano de seda é caro mesmo. Eu só tenho um até hoje na minha casa. Mas você pode dar elementos da natureza. Um tronquinho de árvore pode ser uma espada. Um tronquinho de árvore pode ser um telhado de uma casa. Aí vai estar dentro do mundo interno dela. Ela vai explorar esse mundo que ela trouxe, né? E a gente vai proteger esse ambiente. Fez sentido até aqui? Nossa, muito. E deu para entender exatamente a diferença entre o primeiro e o segundo setênio. E agora eu fico assim, pensando em relação... Porque você teve a oportunidade de morar fora do Brasil e, entre aspas, perder os privilégios que se tem de uma rede de apoio com 2 crianças. E como é que foi essa experiência, né? Falar um pouquinho de quando você entendeu ali um pouco da personalidade de cada filho, como que você tinha que se adequar para que a sua mensagem pudesse ser entendida pelos 2, mesmo sendo menino, menina e com, né, personalidades muito diferentes. Porque eu acredito que esse exemplo pode trazer muita luz assim, para mães que já têm mais de um filho e mulheres que ficam pensando como que vai ser, né? Meu Deus, eu ainda não entendo nenhuma criança, imagina quando tiver mais. É muito lindo esse privilégio de você ter mais de um, porque você vê que não é um jeito de maternar. É a criança que desvenda quem ela é. E eu é que preciso me adequar. Esse é o grande princípio da maternidade. Esse ser que veio ao mundo, ele precisa de proteção. Ele está saindo desse invólucro. Eu preciso dar essa segurança. Eu que sou adulta, que vou me adequar ao que ele precisa em cada fase. Eu tive o Gabriel e a Amanda, que tem 9 e 8 anos, nos Estados Unidos, morando em Nova York, em Manhattan. Então, né, aquela ilha com aquele movimento. E não é comum cuidador, babá, funcionário em casa para praticamente ninguém. É uma exceção mesmo. Então, eu não tinha outra escolha a não ser me virar. E, por isso, eu dei impulso a todos esses estudos, naturalmente. E uma das coisas que são primordiais para a sanidade da família, da mãe, do casal, de todo mundo, é a rotina. A rotina com ritmo vivo. É um ritmo entre o acordar e o adormecer, o brincar fora, a expansão e o brincar dentro. Tudo isso vai regulando como você vive o seu dia. E dá a base para você não ficar louca. Porque enquanto o Gabriel fazia a sonequinha no quarto, eu estava pensando que eu ia dar de almoço para ele. Botando na panelinha lá o brócolis que ele vai comer no almoço, pensando no arroz, o frango que eu vou pôr no forno. Quando ele acordava, eu falava, essa comida tem que estar semi-pronta para eu poder ir brincar com ele lá fora. Que se eu deixasse a criança aqui dentro, ninguém dá conta dessa energia. Então, tudo isso é uma fluidez. Então, principalmente para quem não tem rede de apoio, para quem mora longe da família, que é muito nossa realidade hoje em dia, né? As pessoas se mudam e vão para longe da sua família de origem. É você encontrar internamente dentro do seu lar essa ordem. A ordem não é só do que está fora, é também desses ritmos e dessas atividades. E a chegada de aí, eu achei que estava tudo sob controle. Estava com o Gabriel. Com 7 meses eu engravidei da Amanda. E aí, quando ela nasceu, eu achei que ia ser tranquilo, que ela ia entrar na rotina, né? Só que não é bem assim. Tem que falar a verdade. Por favor, a gente não quer ser enganada depois, né? Aí você vai, não, é porque eu vi lá no podcast que dava conta de 2 crianças pequenas sem ajuda. Vai, traga a verdade. O segundo filho, ele não duplica o trabalho, ele quadruplica. Mas eu ouvi dizer, que no meu caso, que o terceiro não acontece nada, ele só escorrega. Então, não tive essa experiência ainda. E aí, quando a Amanda chegou na nossa vida, tudo se modificou e essa rotina precisou ser adaptada para que ela pudesse chegar. E a Amanda foi um bebê muito diferente do Gabriel. Normalmente, o segundo filho ele tem características também bem interessantes. E assim, eu colocava... Como eu estava com um bebê pequeno, 1 ano e 3 meses, quando ela nasceu, ela ia a tiracolo. Então, eu colocava ela no sling, depois naqueles carregadores... Aí, às vezes, eu botava o Gabriel, tirava ela, punha no carrinho, eu ficava trocando. E eu percebia que ela dormia horas a fio, tranquila, calma. O negócio dela era mamar. Mamou, ela ficava bem. Então, ela gostava muito de se alimentar, ela dormia com muita facilidade, coisa que o Gabriel não dormia. Mesmo eu já tendo conhecimento sobre sono, rotina, ritmo, o Gabriel, ele era muito atento, assim... Ele estava mamando, fazia um barulho, ele largava, olhava, resistia mais ao sono. Então, se eu não tivesse realmente um ritualzinho bem no horário, do jeitinho, era difícil dele dormir, ele despertava mais de noite. São características do Gabriel.
E a Amanda, ela veio assim com outras características. Ela mamava em maior quantidade, ela dormia mais, era bem mais calma, bem mais observadora. Gostava desse contato, de ficar no colo. E depois eu vim a descobrir que existem os tipos constitucionais, que são... Nessa primeira infância, a gente não olha muito para os temperamentos, porque você não vai ver ninguém falando assim, meu filho de 2 anos é melancólico. Não vai. A mãe que é bem noiada. É. Uma criança de 2 anos, na verdade, a gente olha... O arquétipo do primeiro setênio é um arquétipo sanguíneo. A criança, ela tá em tudo quanto é lugar, não termina nada, começa a brincar ali, vai atrás, vai... Ela quer socializar, ela quer ir pro parquinho. É assim. Então, essa é a força que a criança vai ter de vida nesse primeiro setênio, porque ela tá forjando o corpo físico, lembra? Então, a gente não olha para os temperamentos, que eles já podem estar ali de uma forma incipiente, mas eles vão vir à tona perto da puberdade, que é quando essa essência está se aproximando desse indivíduo e ele começa a botar para fora mais quem ele é. Aí você consegue realmente apalpar isso, que já estava ali. Então, no primeiro setênio, a gente olha tipo condicional, cabeça grande e cabeça pequena, porque se desdobram em 2, em polaridades, e você consegue ver direitinho na criança. Então, o Gabriel, meu mais velho, ele é cabeça pequena. Cabeça pequena significa aquela criança mais acordada para a vida. Ela já nasce, abre o olho, já quer olhar para tudo. Ela tem mais dificuldade para dormir porque ela quer estar tanto no mundo, ela quer tanto pegar, mexer nas coisas, que ela tem dificuldade de adormecer, de não viver a vida. Ela é muito atenta e por isso às vezes ela pode ficar mais estressada, porque ela está mais aberta para os estímulos de fora, porque ela gosta, e traz tudo para dentro de si. Está sempre prestando atenção na conversa dos pais, sabe replicar essa conversa assim como ninguém. Se mete nos assuntos dos adultos, adora. A gente diz que é como um mini adulto no corpinho da criança. Parece que ele perde, essa criança até perde a infância mais cedo. Se você der corda para para esse interesse material, ela pode até se perder de si mesma e ficar mais estressada. E a Amanda é a cabeça grande como que refletindo o céu mesmo, assim, a abóbada celeste. Ela tá mais nesse mundo celeste, ela tá mais no seu mundo interno. Por isso que ela fica viajando, assim, ela olha. E aí você fica, Amanda, calça sapato. Ela, hã? Sapato, Amanda. Quem? Ah, tá. Aí ela vai. 10 minutos depois você não calçou o sapato ainda? Aí lá, você me pediu? Pergunta pro Gabriel, calça o sapato. Ele vai na hora e calça. A Amanda, ela, pra sair de dentro dela mesma e ouvir um comando, é muito mais difícil. Mas tem um lado bom. Como eles são mais metabólicos, motores, come bem. É aquela criança que ama comer, o cabeça grande. Se deleita com a comida, tudo é gostoso. A introdução alimentar, se feita numas bases conscientes, desenrola facilmente. É a criança que dorme bem, porque ela tá tão despreocupada com o que tá acontecendo aqui em volta. Você pode estar aqui conversando, ela deita ali, se enrosca no tapete e dorme. Você acha que o cabeça pequena vai dormir, o Gabriel? Jamais vai ficar acordado olhando assim. O que você está conversando? Então, a gente tem formas de chegar a um mundo diferente. E isso traz muito insight pra gente de como a gente vai abordar. Então, por exemplo, eu posso falar com o Gabriel assim, filho, isso que você fez não foi legal? Aí fala, mãe, você achou? Uhum. Se eu falar assim com a Amanda, ela vira as costas e me deixa falando sozinha. Ela nem percebeu que eu tô falando com ela. Então, com a Amanda, eu preciso ser um pouco mais firme, eu preciso levantar um pouco o meu tom de voz. Falar, Amanda, assim não dá, meu amor. Firme e gentil. Se eu falo assim com o Gabriel, ele pode chorar. Porque ele já entendeu, não preciso ir fundo. Então, a gente tem formas de falar, de se comunicar e de trazer os limites que também vão ser diferentes de acordo com os tipos constitucionais. Nossa, interessantíssimo. E essa nomenclatura cabeça grande, cabeça pequena, ela vem da onde? Ela não tem a ver necessariamente com o tamanho da cabeça. Ela tem um pouco, sim, mas não é uma regra. Pode haver exceção. Então, você vai ver, sim, a cabeça mais... No cabeça grande, uma cabeça mais desproporcional ao corpo. Todo bebê nasce com a cabeça desproporcional ao corpo, porque a cabeça é a primeira parte que se forma no útero. Então, é a que nasce mais pronta, né? Mais formada. Ela depois fecha aquela abertura. Mas essa cabeça sempre é maior do que o restinho do corpo. Tanto que eu falei no início que os membros depois é que se alongam para acompanhar. E aos 7 anos, você vai ter já uma harmonia melhor. Mas ao nascer, você vê que a criança... tem a cabeça física dela é mais desproporcional.
ou ela é mais recheadinha, mais bochechudinha. Dá para ver um pouco nessa fisionomia, mas não é uma regra. Então, sim, é uma forma de observação e a cabeça do cabeça pequena é mais proporcional. É um pouquinho maior, porque todos nascem assim, mas não chega a ser tão maior do que o cabeça grande. Então, essa é uma distinção do corpo físico mesmo. Mas não tome somente essa observação como certa. É preciso olhar o comportamento, a condição daquela criança, para além do tamanho da cabeça. E aí você conseguiu chegar nesse diagnóstico com os estudos que você fez de desenvolvimento integrativo. Isso, de desenvolvimento integrativo. Isso tem sido, Paty, assim, um divisor de águas para as famílias que conseguem enxergar isso nos seus filhos. Porque você muda a forma como você age com eles. É óbvio, eu fico pensando assim, né? Porque todo mundo já é diferente. E numa infância onde os pais não adequam a linguagem para poder fazer com que sejam compreendidos pelos filhos, às vezes não é porque a criança depois fica com aquele estigma, né? Ai, fulano é mal educado, fulano só faz na hora que quer, não sei o quê. Na verdade, acho que muitas das vezes a gente até passou por uma falta desse conhecimento. Sim. E que bom que a gente tem internet hoje, que bom que a gente está nesse podcast para poder aprender. Então, já até compartilha aí com mães que já têm filhos, né, em diferentes idades, porque realmente o que você trouxe aqui é muito interessante. E, Paty, o cabeça grande é a criança que mais vai sofrer na nossa sociedade como hoje, né? Porque a gente tem trazido a intelectualização cada vez mais precoce na vida dessas crianças. E então a gente vem acordando elas antes da hora para esse pensar abstrato, para esse pensar que é morto, né? Decora essa letra. Se eu te ensinar chinês hoje, não tem outra forma de você aprender senão decorando a linha. Então, não tem um significado. Então, a gente vai retirando o significado e colocando só conceito que não abstrato. E essa criança, cabeça grande, ela sofre porque ela tem um mundo interno muito rico. Ela é muito imaginativa. É aquela criança que tem uma tendência, se no ambiente adequado, é uma tendência a ficar brincando mais tempo sozinha, criar dentro de si. Ela fica feliz brincando assim, ela cria as coisas dela. Só que aí, quando ela vai para a escola e estão trazendo essa intelectualização cada vez mais cedo, ela sofre. Porque ela está ali viajando, pensando, sei lá, na fada com o sol, arco-íris que desceu um pônei e cai no lago de estrelinhas, sei lá. Ela inventa coisas assim absurdas dentro dela e tal. O professor, anda, escreve aqui, você não está prestando atenção, tem que sentar. Aí ela fica angustiada. Então, às vezes, a gente vai achar que essa criança ela tem falta de atenção, ela não consegue parar quieta, que ela tem dificuldades. E, na verdade, é o entorno que não está entendendo ela. Uns vão sentar e ficar mais tranquilos, os cabeças pequenas, que gostam de ficar pensando, e outros são mais metabólicos, precisam se movimentar. Eles se reorganizam na natureza, subindo árvore, pulando tronco, brincando na pracinha. Só que isso está sendo cada vez mais reduzido para dentro de apartamentos e de escolas que não têm natureza. Essa criança não consegue se regular. A gente vai para um caminho de dar remédio, de não entender essa essência. O remédio não é o problema, mas quando a gente pula a parte do conhecimento dessa essência, aí pode vir a ser. Nossa, e é tão profunda essa informação que você está trazendo que eu fico pensando assim, o quanto que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. E eu tenho certeza que é algo que se desdobra não só nas famílias, na parte dos filhos, mas também na parte do relacionamento. E eu queria muito que você pudesse falar um pouco sobre como que realmente essa educação infantil integrativa, ela também ajuda no relacionamento do pai e da mãe. Sim. Né? Como é que funciona essa dinâmica familiar, mas olhando agora para os adultos? O que agrega, o que ajuda? É bem importante olhar para os adultos, porque geralmente a gente olha só para o desenvolvimento da criança e do que ela precisa. Só que a criança ela não é o centro da família. O centro da família sempre é você mesma. Então tem uma ordem. Primeiro eu comigo mesma, depois eu e o meu relacionamento, e depois nós dois e a criança. É sempre essa ordem. Mas eu já não estou com o meu marido, a gente se separou. Então, você vai ter uma relação amigável de respeito quanto ao papel de pai. Você pode não ter gostado dele como homem, mas se isso mantém um respeito necessário somente para vocês olharem para essa criança, você consegue harmonizar. Então, é um caminho dos adultos encontrarem isso. Então, essa é a dinâmica que a criança vai se sentir bem. Todos vão se sentir harmonizados. Só que, no primeiro ano, em especial, é muito trabalho mesmo.
É trabalho físico. É trocar fralda. A criança faz 5 sonecas durante o dia. A sensação de uma mãe e um pai, de um bebezinho de até 6 meses, eu passo o dia inteiro botando essa criança para dormir. Ou tô botando para dormir, ou tô amamentando, ou tô trocando fralda. E isso é sem parar, ininterruptamente. E é mesmo. Então é um trabalho muito grande. É difícil ambos os adultos se verem. Eles vão ambos olhar para esse bebê que requer esse cuidado. É natural. A questão é quando passa muito tempo e a gente não se olha mais aqui. E aí, o que acontece, Paty? A gente está num momento onde a mulher conquistou muita coisa no mundo. Ela foi atrás dos direitos que ficaram suprimidos por muito tempo. E isso é muito legítimo. Só que acreditou que isso precisava ser às custas da nossa essência feminina. E não é. É um além, é um a mais. A gente não precisa sacrificar o que há de mais precioso em nós, a sutileza, a sensibilidade, o olhar amoroso. A gente não precisa sacrificar isso para conseguir o que a gente almeja lá fora no mundo. Então, eu tenho feito muito esse olhar por minha causa, porque quando os meus filhos começaram a crescer, eu percebi que havia um desgaste nessa relação dos adultos e fui começar a buscar soluções, porque eu sofria muito e eu não conseguia ver luz no fim do túnel, até me encontrar com esse conhecimento do feminino e perceber que eu tinha sido essa pessoa que sacrificou pelo meu trabalho e pelas crianças. Então, na sociedade como geral, a mulher tem ido muito para fora e não tem mais ido para dentro de si. Eu não estou falando nem só para dentro do lar, para dentro de si mesma. Ela está só para fora. E aí, quando nasce essa criança, que é muito trabalho, o que ela faz? Eu já estou controlando tudo e todo mundo. Eu que dou ordem o dia inteiro. Eu que dou ordem de como cuida dessa criança. Então, é bem comum, muito comum entre as minhas alunas esses anos, todos que eu estou com outras famílias, o mesmo movimento que eu fiz, porque eu também não sabia. Há 9 anos atrás, não tinha ninguém falando sobre essas coisas. Aí era assim, o Gabriel ia trocar a fralda. Aí eu, para trocar a fraldinha dele, neném, punha a mãozinha em cima, não deixava esfriar o peito, né? Porque eles não têm muita regulação de calor e frio. Aí cobria, aí cantava para ele não chorar. Aí vai dar para o pai trocar a fralda. Ele fica calado, porque ele fica super concentrado. E ele quer terminar rápido. E ele não fala nada, não cobre o peito, não faz nada. Aí você fica do lado. Tem que cobrir o peito, amor. Amor, não é assim? Canta pra ele. Aqui, tá chorando. Mas tá demorando muito. A gente fica atrás do pai o dia inteiro, falando pra ele que ele não sabe fazer o que ele tá fazendo. Às vezes ele não sabe muito mesmo. Mas não tá vai matar legal a isso. Não tá legal isso. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu ia pra sala. Ele vai trocar a fralda, eu vou para a sala meditar. E deixar quieta essa criança. Deixa eles criarem a relação deles. Deixa ele também fazer errado e aprender a fazer certo. Sim. Então, eu comecei a mergulhar nesse fluxo dessas energias, né? Do feminino e do masculino. Como que eu voltava para a minha energia do feminino? Como que eu voltava para a minha delicadeza? Da mesma forma que eu me dou para o meu filho, eu quero dar o melhor. Eu não estava fazendo isso com o meu companheiro. Para ele ficava o resto. O estresse. O cansaço, a exaustão, as críticas, tudo aquilo que eu não queria jorrar nas crianças, que ficava preso, eu jorrava nele. Uau. E aí é claro, Paty, que um homem, assim por muito tempo, ele vai fazer um processo muito natural, que é se fechar e se afastar. Porque ninguém aguenta esse tanto de crítica e essa sensação de nunca ser o suficiente. E aí foi um processo muito lindo de resgate meu. E eu pensei assim, não importa se a gente vai ficar junto para sempre, eu não tenho esse controle, eu tenho essa intenção, mas se esse é o nosso destino, eu ainda não sei. Mas eu vou fazer isso por mim, porque eu acho que eu mereço ser mais feliz comigo mesma, porque depois eu comecei a não me suportar mais nesse lugar, de tudo querer controlar, de tudo tem que ser do meu jeito, no meu tempo. O meu tom de voz era sempre alto, era sempre cobrando. Pô, vocês não estão prontos ainda? Eu arrumei Gabriel, arrumei Amanda, você ainda tá aí? Era o tempo inteiro, assim. E eu comecei a me escutar. A minha voz começou a ressoar de volta para mim. E não era legal o que eu estava sendo. Eu não queria ser isso. E aí eu fui começando a resgatar essa alegria, muita base na espiritualidade, voltar, assim, pro meu interior, pra minha essência espiritual, pro meu carinho comigo mesma. Não assim, vai no spa e faz uma massagem. Não é isso, é muito mais que isso. É outro tipo de relação consigo mesma. E a gente foi reconquistando essa relação que ela transborda pro lar todo, né?
Então, se eu e o meu marido estamos melhores hoje, as crianças ficam infinitamente melhores. E é muito fofo quando você tem um gesto de carinho, assim, em casa, e as crianças veem vocês se abraçando, dando um carinho, ou falando algo gentil. Eles ficam absolutamente encantados. O olhinho chega a brilhar. Eles param assim de brincar e ficam. Que lindo. Eles sentem que eles vieram desse amor. E se você tem outro relacionamento, seja essa referência de amor com outro relacionamento, porque a gente tem várias formas de família. Então, você também tem, todo mundo tem direito de ser feliz. E demonstrar esse carinho e o lugar da criança como nesse âmbito de amor, para ela é algo que ela vai levar para o resto da vida. E para a mulher, por exemplo, né, que de repente está ali num puerpério, ou então já tem um bebê ali perto de 1 ano, mas que a pessoa ainda está muito vivendo a vida do bebê, assim, quase que não tem a própria vida, com vários medos, com várias inseguranças, porque conversando com várias mães de primeira viagem e também lendo os comentários nas redes sociais do Ela Sonha, Ela Faz, eu vejo uma insegurança assim, constante das mulheres, né? Ai, mas como que eu vou sair, vou deixar... Como que eu vou levar para a escolinha? Não é a escolinha que chama? Creche. Para creche. Então, tem mulheres assim que realmente, às vezes, deixam de ir para a vida, né? Tipo, de viver o que elas precisam viver como seres humanos, para realmente estar ali com o bebê. É realmente necessário? O que você, como educadora, tem a dizer? O que isso é benéfico ou o que isso faz mal para a mãe e para o bebê? Essa atitude... É uma reflexão muito bonita, assim, porque tem a ver com a nossa própria jornada na vida, né? Esse mergulho no bebê, ele é necessário, porque ele vem requerendo isso. Não é igual o filhote de girafa que nasce e sai andando com as 4 patinhas, né? O nosso não, nasce e é completamente dependente. Se ele não tiver um cuidado externo, ele não fica na vida, né? Então, de fato, precisa desse mergulho profundo. E a volta para a superfície, ela é individual. Depende do puerpério, depende da nossa história de vida, depende do nosso contexto atual, de família, de lar, depende de vários fatores, porque nós somos complexos. Eu gosto de pensar que um parâmetro que a gente possa usar, Aline, então, com 1 ano eu deveria estar saindo de novo, com 2 anos eu deveria estar saindo só eu e meu marido para passear, fazer alguma coisa. Qual é a idade? Qual é o momento? Seria injusto se a gente determinasse um momento tão certo, cronológico. O que a gente pode ter é uma base para avaliar o nosso próprio sentir. Eu acredito que se a sua reclusão está te cobrando um preço muito alto, seja o seu bem-estar emocional, físico, espiritual, o seu casamento está se desfazendo, vocês não se reconhecem mais, nunca mais você conversou com uma amiga, você não tem mais vida social, ou você não consegue focar na sua alimentação, nos seus exercícios, de repente fazer uma caminhada, alguma coisa por você que está te cobrando um preço, que seja a sua saúde, suas amizades, sua família, talvez tenha passado do tempo. Então, é necessário fazer essa autorreflexão e observação para entender. Foi quando eu olhei para o meu casamento e falei, nossa, eu nem lembro a última vez que saí só eu e o meu marido. Eu quero sair com ele, só eu e ele. E é fantástico, porque depois você tem um filho, os 2 estão olhando para a criança. Quando você sai só você e o seu parceiro, você lembra de como vocês eram antes. Porque só tem vocês 2, você não precisa se preocupar com a rotina, a papinha, a comida, não tem, são vocês 2, adultos. Então você trabalha a sua faceta mulher. E para que a gente encontre essa sabedoria dentro de nós, nada na vida pode estar em total desequilíbrio. Nosso caminho é sempre buscar a medida certa, o meio. Se doar em excesso para a criança e viver exclusivamente para ela, é justo com você? Você não importa mais? Você não tem mais valor enquanto ser humano? E eu gosto de dizer para as minhas alunas que a criança ela não quer uma mãe boa e perfeita, mas ela quer muito uma mãe feliz. Uma mãe que abre a porta e ri, que faz piada, que faz dancinha boba no meio da casa. Essa é a alegria que vai encher a alma dela, do seu filho. Por mais que naquele dia a comida não tenha sido tão saudável, você perdeu um pouco o timing da soneca, ele ficou meio reclamão. Mas a sua alegria, o seu amor preenche esses pequenos vazios que naturalmente todos nós vamos deixar.
Então, não se perca de você. Não se distraia de si mesma. Não por muito tempo. Pelo tempo suficiente, porque o bebê precisa, mas volte para si. Cada uma vai fazer um caminho. A primeira coisa que eu fiz quando eu nadei de volta para a superfície, eu tive 2 filhos seguidos. E quando o segundo nasceu, eu voltei a morar no Brasil, fora da minha cidade, que nós somos cariocas e estamos em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha amigas, família, nada, nem ninguém. Mas tinha 2 bebês. Quando eu consegui nadar um pouco de volta para a superfície e pôr o narizinho para fora d'água, a primeira coisa que eu busquei fazer foi ir na academia. Porque era a minha referência de bem-estar, que eu sempre malhei. Então, eu fui para a academia para me reencontrar. Era 1, 2 vezes por semana, meia hora. Mas era o meu respiro. Então, qual é o seu respiro? O que te faria se sentir bem, que você não está agradando ninguém? Não é por ninguém, é só por você. Ai, sei lá, se eu fosse pra pracinha, pegasse um livro, sentasse no sol, eu ia estar feliz. Então faça. 1 vez por semana, tem que começar. Vai. Tem que Só começar vai. de algum jeito. Eu acredito que realmente tudo isso que você está falando é tão profundo e tão necessário que eu mesmo que estou aqui ouvindo ao vivo vou ter que assistir novamente, e vou ter que assistir com o meu caderninho assim, de reflexão, porque está muito bom. E Aline, por exemplo, quando você fala em relação à família, né? Então o olhar realmente da educação infantil integrativa, tanto para as crianças, depois falamos olhando para os adultos, né? Para os pais. E como é que fica, por exemplo, hoje você com o seu trabalho? Porque eu sei que você fez uma transição de carreira recente, porque você veio do mundo de infoproduto, com muito sucesso, curso, mentoria. E eu queria que você falasse um pouquinho da Vila. Sim. Como que é... Eu queria realmente entender, né? Porque você fala que tem as alunas hoje, mas você também cuida de famílias. Como é que funciona? Isso. Fala aí pra gente. Hoje eu tenho uma comunidade de mulheres e eu faço alguns atendimentos individuais mais para nutrir minha alma, porque eu gosto de estar diretamente com outra pessoa diante de mim e me aprofundar nessa individualidade, ajudar ela a se desvendar, né? Mas o meu foco principal é essa comunidade de mulheres, onde a gente fala sobre família, espiritualidade e feminino. Então, é um lugar de nutrição. Não é um lugar para você pegar caderno e ficar anotando. É um lugar para você sentir. Porque está faltando sentir. A gente está muito aqui e atropelando tudo na vida. E a gente não veio aqui para isso. A gente não veio para viver uma vida atropelada. Eu fiquei muitos anos no marketing e foi um processo extremamente importante para mim, onde eu aprendi muito sobre mim mesma, expandi minhas capacidades, cheguei onde a minha família não imaginava, não tinha chegado. Então, para mim, é algo de muito orgulho. E eu fiz por mim mesma, sozinha. Eu criei esse caminho para mim, né? Que foi aparecendo na minha frente, eu fui percorrendo. Sempre gostei de estudar, então eu gosto de me dedicar. Quando eu tenho alguma coisa na minha frente, eu faço. Vou tentar fazer o melhor que eu posso. E nesse momento em que eu olhei para o meu casamento, que eu falei agora há pouco, e vi que eu não reconhecia mais essa relação dessa forma leve, como já tinha sido, eu percebi que isso também vinha de fora, vinha de mim e vinha de fora. Não, de novo, toda hora que a gente em boa parte, as pessoas com quem a gente convive, e a gente boa parte, o ambiente que a gente anda, quem a gente segue nas redes sociais, quem a gente escuta, de quem a gente escuta opinião, né, e sugestões. Então, eu comecei a fazer esse processo de reflexão de quem eu queria ser, quem me inspirava verdadeiramente. E aí eu senti muito forte esse chamado de voltar mais a minha energia para o meu lar, porque você sabe que esse mundo é exigente, é muito exigente. Então eu fiz como um salto de fé e saltei para minha casa, no caso. Então, eu fiz várias mudanças, e dentre elas eu parei de vender curso, porque, pra mim, tá? Essa é só a minha experiência. Agora, eu não tô querendo... eu quero saber da sua mesmo. Tá, não tô falando pra ninguém mercado, que esse é não. o caminho. Eu tô falando só como eu me senti agora que eu já falei um pouco desse processo. Então, eu senti que esse alto e baixo de lançamento exigia muita energia vital de mim. A preocupação que você é a cabeça da empresa e várias pessoas que dependem de mim, salários. Eu dormia e acordava pensando, será que vai dar tudo certo? Eu vou conseguir pagar todos os custos dessa empresa, salários, investimentos, será que isso vai retornar? Aí você sai de um lançamento e comemora 1 hora e já está preocupado com o próximo. É uma energia do momento.
Não tô falando se é certo ou errado, só tô falando que pra mim custou esse meu bem-estar emocional e espiritual. Custou. Eu tive que fechar isso pra dar conta desse ritmo. Que não sei se é o de todo mundo, mas era o meu. Então eu decidi testar algo diferente, que eu pudesse me sentir mais leve. E ao invés de vender curso, eu decidi criar uma comunidade. E tem sido a coisa mais especial da minha vida até hoje, da qual eu mais me orgulho de tudo que eu fiz. Porque eu hoje partilho conhecimentos e experiências de um jeito não estruturado, que é como se fosse essa conversa. Eu amo fazer podcast, porque você não precisa pensar, sai do seu coração. Sai. Então é muito intuitivo. E é o trabalho que eu percebi, eu sou intuitiva. Eu sou menos racional na hora de... Pede pra eu criar um roteiro, Paty, pelo amor de Deus, eu sofro um mês, postergo, porque parece que eu fico esperando vir de algum lugar a inspiração e ela não vem, porque você precisa parar, dar foco, né? Então, hoje eu acordei de manhã, tava tomando meu café antes pra academia, eu falei, ai, tô com uma vontade tão grande de ir lá falar com as vizinhas da vila. E você chama as vizinhas. É. Aí eu entrei pra falar com elas e comecei a falar, botei o celular, fiquei tomando meu café e fui falando. Às vezes eu fico, ai, vocês estão me entendendo? Tá fazendo sentido? Aí começa a vir as respostas. Aí eu reposto, aí começa a virar uma super conversa e eu vejo que ressoou. E ressoou justamente porque veio assim do fundo, eu não me maquiei, não me aprontei, não criei assim uma estrutura tão ordenada como eu fazia nos cursos, que tinha que ter roteiro, eu tinha que passar o roteiro para equipe. Tinha que ter o curso gravado, né, com a didática, com a logo, as cores, a roupa tinha que combinar com a logo, não sei o quê. É lindo isso, e eu fui muito feliz por muito tempo. Mas é que agora eu descobri que esse outro jeito, eu consigo chegar no outro coração de um jeito diferente do que esse tão ordenado. Tem um pouquinho de ordenado. Às vezes eu gravo um conteúdo que precisa como base para essa reflexão, aí eu deixo salvo, assim, mas 95% é desse jeito que eu trouxe. Então a gente tem ali mulheres que estão com filhos, sem filhos, mas que estão dispostas a olhar para si nesse processo de evolução, com esse olhar amoroso, com esse olhar dessa busca desse feminino, para trazer essa energia de gentileza para o seu lar, para reolhar para o seu companheiro e voltar a admirar ele, ao invés de só criticar, sair desse ciclo de crítica e julgamento para um ciclo de gentileza, a gente inverte a roda. Que demais. E isso precisa de cuidado, de um pouquinho de vontade. Nossa, muito bom. E se você tivesse que dar alguma dica para a Aline, mãe, né, lá do primeiro filho, sozinha em Nova York, hoje com a sua experiência, o que você falaria para ela? Ai, que lindo. Hoje eu ouvi do rapaz da van, que eu estava fora fazendo uma formação, e a primeira vez os meus filhos pegaram um transporte, ele falou assim, Aline, eu adorei seus filhos. Eles são tão educados, tão gentis. Adorei eles. Quando precisar de mim, só me chamar. Acho que eu diria isso pra ela. Continua se esforçando. Tá tudo bem se um dia você não soube, deu tela. Tudo bem se um dia você deu doce pra Amanda antes de 2 anos só porque ela é a segunda filha. Tá tudo bem o dia que você viajou com seu marido e deixou as crianças com uma ajuda, uma babá contratada. Tá tudo bem. Esse esforço, o amor e a sua vontade de ser melhor gerou frutos. Uau. Que lindo, que profundo. Meu povo, que podcast especial. Fala sério. Acabou? Não, mas calma. Tá assim. A gente já tá indo pro final. Mas ainda tem. E olha só, se nesse momento você ainda não curtiu, curte esse episódio, encaminha pras amigas. Realmente é um bálsamo poder ouvir a Aline de Rosa aqui presencial comigo, ao vivo. Imagina para você que está ouvindo aí a qualquer hora. Pode ser que você esteja ouvindo esse episódio em 2024, 25, 26 e ainda assim esse conteúdo vai continuar valendo, porque é exatamente por isso que eu faço o que eu faço aqui no Ela Sonha, Ela Faz. A gente não faz fofoca, a gente não fala de pauta quente, a gente não fala nada da vida dos outros, a gente fala daquilo que realmente é íntegro e faz com que a nossa vida seja melhor, seja para desenvolver a nossa carreira empreendendo ou seja empreendendo na nossa família, que é realmente o nosso primeiro ministério, onde a gente tem que realmente focar ali, porque realmente é o que faz a diferença no mundo, né? Não adianta reclamar.
Ai, já deu vontade de usar, não deu? Empreendedora da minha própria família. Aí, demais. Vamos fazer uma camiseta e passar para as vizinhas. Eu fico curiosa para poder entender mais, porque eu acho que talvez do marketing digital, onde a gente vê várias curvas, né? Para quem não entende um pouco, quando a gente fala do marketing digital, eu acompanho essa curva desde o início, né? Então, em 2015, teve o primeiro evento da Hotmart, o Fire. Em 2016, eu fui convidada para estar lá, para poder trazer esses insights do mercado dos influenciadores, quando eu era do Grupo It Brasil, né? Quando eu tinha essa empresa, que foi muito pioneira na conexão entre marcas e influenciadores. Em 2017, fui convidada para palestrar no palco principal. E ali eu comecei a ver que era um movimento muito forte. Então, tem muitas mulheres que eu acompanho empreendendo no marketing digital desde essa época, mas que continuam, e talvez ainda faça sentido, né, para a maioria, continuar nesse looping dos lançamentos. Mas eu tenho a mesma sensação que você, que exige uma energia vital e um desgaste que, para mim, não... Assim, pode ser o resultado que for. Tipo... Não vale, entendeu? E aí eu acho muito incrível você chegar hoje com os seus filhos bem educados, bem criados, o seu marido com um casamento incrível entre vocês, porque eu já estive com ela nos bastidores, né? Foi, em casa. Em casa, eu indo pro litoral surfar, passei na casa dela de praia antes, jogamos beach tênis com a família toda. Passamos o dia juntas. Foi muito gostoso e você vê quem é de verdade nessas horas, né? A família unida ali no simples, no, né? Nossa, em casa, a coisa mais linda de ver. Vou chorar. Então é um sucesso para mim olhar para uma mulher como você e falar, cara, você tem muito sucesso, né? E não é no que as pessoas no mundo valorizam apenas. E, por exemplo, quando você fala dessa mudança da vila e que você, de maneira desconstruída, continua conseguindo impactar o coração das outras mulheres, é muito bacana. E eu queria entender, você estudou esse formato, você pesquisou em algum local que você já viu que tinham feito essa transição? Porque no Brasil, poucas mulheres com seu resultado no marketing digital fizeram uma migração dessa para ter como se fosse não é um streaming, né? Porque você não deixa aberto o tempo inteiro, você abre uma vez no mês. Vamos falar um pouco do negócio em si, para que a gente possa até deixar... Vai que funciona esse formato e você, desse outro lado, como mãe, se sinta mais leve de fazer. Sim, você tocou num ponto que é íntimo e eu não tenho problema nenhum em partilhar. Se ele puder ser inspirador para alguém que esteja sentindo a mesma aflição que eu estava sentindo, que, como você disse, tem gente que sente, gente que não sente. A grande virada de sair de onde eu estava incluiu olhar de frente o meu ego. Então, isso é... Vamos falar isso direito. Vamos falar de ego. Vamos falar de ego. Mas todo mundo tem... O princípio da educação integrativa serve para todos os seres humanos, é que a gente foca na criança. Mas todo mundo quer se sentir útil, aceito e importante. Por que a nossa relação é tão boa? Porque eu admiro você e eu sinto que você me admira. Então, por isso, eu consigo estar aqui plena e dar o meu melhor. Diferente que se eu fosse um convite que eu quisesse só aparecer e eu não sei se eu tinha muita ligação com você, talvez eu não falasse tão bem, eu não falasse tão solta. Todo mundo quer se sentir útil, aceito e importante. Então, é natural falar disso. Então, é difícil você fazer, às vezes, uma escolha que é do coração, quando o coração não está alinhado com a cabeça. A cabeça vai dizer, louca, você vai ganhar menos dinheiro. Vai todo mundo esquecer você. Você ouve esses pensamentos. Vai todo mundo esquecer, ninguém vai te chamar mais. Você vai sair de todas as rodinhas. E aí, você nunca mais vai achar outra solução. Tem certeza que isso vai dar certo? Louca, louca, não faça isso. Você ouve isso? Só que é importante... Você ouve isso de vozes internas ou internas. Ah, tá. Totalmente legal. internas. Então, você tem um trabalho... Vozes da sua cabeça, fontes. Da minha fonte. Eu mesma. Ou esse pedaço de mim, né? Que não sou eu mesma, que eu não posso me identificar com esse pedaço assim. Então, você vai ter essas angústias e incertezas que fazem parte do desconhecido. E eu tive... Por isso que eu falei de salto de fé, porque eu me vi nesse precipício onde doía dentro e a minha cabeça falava, louca, não vai dar certo. Ó, fica aqui, que aqui é o confortável, aqui você já sabe. Mesmo que esteja meio esquisito, fica. Então... É como se você olha para esse lugar à frente e não tem chão ainda. Não tem chão. Mas você precisa ir. Porque atrás ficou ruim. E a gente vai saber a hora que fica ruim. O chamado vem, né? É forte. E aí fica um barulho interno mais alto do que você consegue aguentar. E se você não escutar, o universo vai trabalhar para você escutar de outro jeito. Uma doença, um susto, né? Uma coisa assim. Então você precisa escutar. Escuta esse barulho aí. E aí eu resolvi ir.
Nossa, muito bom. E aí, os 2 primeiros meses, eu caí mesmo. Ai, as pessoas perguntavam, como você tá? Eu, Estatelada no chão. a deriva. Sabe assim, me deram um bote com um remo, 2, um caiu, só fiquei com um. Aí eu ou eu ando pro lado, ou eu ando pro outro. Aí eu fico boiando aqui no nada, à noite, no meio do oceano. Era como eu sentia à noite, eu não tô enxergando nada. Mas existe lá dentro uma partícula de paz. Aí me agarrei a ela. Falei, na dúvida, vou pegar essa partícula de paz e vou ficar muito segurando ela na minha mão. Aí fiquei 2 meses nesse lugar escuro de... Eu acho que eu fiz o certo pra mim. Mas o que vai ser agora de mim, né? E aí veio uma vontade de partilhar. E essa vontade vinha de um lugar desconstruído. Porque eu tinha me desfeito da minha equipe inteira. Eu não tinha mais braço. Eu fiquei com uma pessoa só. Que é a Anne, que já tá comigo desde a vida inteira. E ela eu não largo, não. Aí eu fiquei, eu e a Anne. Anne, o que a gente faz? Eu juro que eu não vou te abandonar, Anne. A gente tá junta, né? E aí eu falei, eu sei lá, Anne, eu queria falar com as pessoas... Sei lá, tipo um Instagram fechado, que eu pudesse ser. Eu tenho tanta vontade de falar algumas coisas, mas eu ainda tenho medo do que vão achar. Se eu começar a falar essas outras coisas. Aí ela, então abre um Instagram fechado. Aí não era uma comunidade, era só um Instagram fechado. Aí eu cheguei no meu Instagram e falei, vou fazer uma coisa estranha. Não sei o que é. Aí fala, né? Qual é o público-alvo, qual é a transformação, não sei nada. Tô com vontade de partilhar coisas que aqui eu não partilho, de contar detalhes que aqui já não faço, não cabe. Quem tá afim? Aí, pra minha surpresa, algumas pessoas tiveram afim. Eu falei, legal, pelo menos eu pensei assim, Deus, se eu tiver 2, tá bom, né? Que aí eu tenho 2 reverberando, 2 opiniões diferentes, mas tive bem mais que isso. E aí eu comecei a falar as coisas, essas angústias todas, puxa, desse salto, eu tô me sentindo assim, eu tenho refletido sobre isso, qual é o formato, será que eu tô certa, será que eu tô errada? E aí eu percebi que isso reverberava nessas outras pessoas. E aí eu fiquei 2 meses com esse Instagram fechado, que chamava Papo Secreto. E aí aquilo brilhou minha alma, e eu fui me curando desse meu salto no escuro, ele passou a ficar mais iluminado. Uau. E eu agradeci muito a essas pessoas, as primeiras que entraram, porque elas foram um espelho da minha própria alma. E eu falava isso pra elas. Eu não sei o que eu tô ensinando pra vocês. Eu tô, acho que, mais usando vocês pra mim. Mais compartilhando o que eu tô vivendo agora e aprendendo com o feedback de vocês do que o contrário. Eu voltei como se fosse pra minha criança. Eu preciso treinar se eu tô pronta pra ser mais verdadeira. Comigo mesma. Porque... Nossa, que profundo. Esse meu lado espiritual, que é muito forte, eu escondi um pouco. Eu materializava a espiritualidade, entendeu? Eu falava de um jeito racional a espiritualidade. E ela não é assim. Então, o meu chamado, ele foi espiritual. Eu ouvia assim, você não pode mais esconder quem você é. Mesmo que não te entendam. Na hora que Deus quer, Ele faz. E aí o barulho ficou alto, né? Aí eu chamei algumas pessoas, quem quis... E eu vi que esse espiritual reverberava nelas. E que fazia sentido, que não era uma viagem da minha cabeça, eu não estava errada. Elas me entendem. Aí eu voltei agora Agora a gente já tem a comunidade, tá estruturada bem bonitinha. A gente continua com esse Instagram fechado. E aí eu voltei da minha formação cheia de questões espirituais. Aí eu já abri lá um Instagram fechado e fui falar para elas. Aí eu desliguei, quando eu acabei, falei demais. Não vou entender nada. Ainda tenho isso, porque é novo. Tem meses só, eu sou neném. Num ambiente literalmente seguro para poder ser quem você é, sem medo de que as pessoas vão achar. Afinal de contas, elas estão pagando para estar ali, né? Não é a terra do Instagram que você está ali, né, de graça para todo mundo. E eu acho interessante o que você colocou em relação a você se agarrar na paz que você sentia, que eu vejo que às vezes é muito isso que falta na maioria das pessoas que só buscam o sucesso a cada novo projeto, a cada novo negócio. E buscam essa satisfação que nunca vem. E aí falta essa paz mesmo que você falou que se segurou. E para mim é muito interessante ouvir você falar isso, porque eu vejo que é um ato de coragem. Porque tem muitas mulheres que sentem falta dessa paz, mas arrastam assim a situação, às vezes traz o marido para trabalhar junto do negócio, depois traz a família, quando vê você virou realmente ali um cabo eleitoral quase. E você se vê presa, e você se vê presa nisso, né? numa situação que realmente fica difícil você falar, agora não quero mais. Então, assim, é muito corajosa da sua parte, muito corajoso da sua parte tomar esse partido. Eu sei que, obviamente, na sua casa, você e seu marido não trabalham na mesma coisa. Sim.
E eu, com a experiência de quem já foi sócia do marido, e ele percebeu que não ia funcionar para o nosso relacionamento, que nós continuássemos sócios, e ele foi para outro negócio, e eu depois migrei também do Haiti Brasil para o Ela Sonha, Ela Faz, mas eu demorei a cair essa ficha. Então, assim, é muito bacana reconhecer isso em você, porque eu também me reconheço nessa sua fala, sabe? E eu imagino que outras mulheres vão se reconhecer aí também, Sim. porque você se permitiu estar mais feminina e construir um modelo de negócio que te permitisse ser essa mulher que está dentro de casa, atenta aos detalhes da criação dos seus filhos, mas porque você também permitiu que o seu marido fosse para a carreira dele e não quisesse monopolizar ele no que você, no que você fazia. Então, isso é muito louvável. É assim. legal falar sobre isso, Paty, porque foram muitas conversas com ele sobre essa decisão. Olha só. Então, ele via a minha angústia e ele foi o primeiro a falar, não tá bom pra você. E aí, quando eu concluindo que, de fato, havia uma necessidade de mudar para esse meu bem-estar interno, para buscar essa paz interna, eu conversei com ele. Falei, você me apoia? Porque, assim, eu não sei o que frutos virão dessa mudança. Então, enquanto não houver frutos, porque é possível, é o mais possível, você fica comigo? Aí ele falou assim para mim, nunca mais eu vou esquecer, ele falou, eu amo você por quem você é, não pelo que você traz para casa. Nossa. Aí eu falei, nossa, aquela Aline de antes não ia entender essa resposta, mas agora eu entendo. O meu valor não era, e eu queria, né, porque eu considero ele bem-sucedido, eu falava, não, eu tenho que ser também, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo, o que ele vai achar? Era o seu ego gritando, né, e competindo com o seu marido. E o tempo todo ele queria essa alegria. E ele fala assim pra mim, eu adoro quando você tá fazendo gracinha, piada, falando bobeira e dando risada, porque é a Aline que eu namorava antes de a gente casar. Que máximo. Eu hoje vejo em você aquilo que mais me atraía quando a gente era só namorada. Que demais. A gente perde essa leveza, né, Paty? A gente é muito sério, tudo é muito sério. E como que volta, né? E aí fica aí esse lembrete pra você. Agora sim, né? Eu acho que essa frase do seu marido é uma reflexão para muitas mulheres que já são até casadas, mas estão competindo, né? Principalmente com elas mesmas, porque o ego que é cada vez mais, e quer competir com o marido dentro de casa, mesmo que inconscientemente. De você, não, eu quero trazer o mesmo que ele traz, eu quero investir o mesmo que ele investe, eu quero poder mostrar para os meus filhos que eu sou independente, eu quero criar, eu quero poder ir no shopping sem precisar dar satisfação. Talvez o seu marido até queira que você gaste no cartão dele, mas você nem é essa mulher que se permite falar, oi, amor, olha, trouxe aqui para você, deixa aqui, ó, usa à vontade. Então, essa frase que ele faz de, tipo, seja só você e é essa mulher que eu quero, e não o que você traz para casa, talvez seja muito o que o seu marido ou o seu companheiro aí quer falar para você, quer te proporcionar, mas você tá tão no masculino, tá tão querendo ser o macho alfa também, que você não está permitindo ele ser essa pessoa. Sim. E eu acho que é ótimo a gente encerrar esse episódio, né, onde a gente fala de maternidade, desenvolvimento infantil integrativo, olhando tanto para a criança quanto para a família, e depois a gente ainda falou desse desenvolvimento da feminilidade, e terminar com essa frase. Meu Deus! Eu acho que nada não vou nem acrescentar mais nada, vou deixar assim. Nada do que eu falar depois vai ser mais relevante, porque a gente vai botar até na edição a frase do marido dela. E a foto dele. Ele vai adorar, ele vai dizer, tá vendo? Eu disse? Eu disse. Já estava dizendo? Já estava dizendo. E hoje eu percebo isso até no meu próprio relacionamento. Então, eu fico bem feliz porque o mesmo, apesar de eu agora estar grávida, eu vejo o quanto por muitos anos eu fui a pessoa que até ficava inconscientemente competindo com o meu marido. Inconsciente no mesmo. Sucesso, né, no reconhecimento. E eu não quero. E, assim, esse ano, para mim, não quero mais. Igual o Zeca, entrando para chamar. É porque a gente acha, de novo, a gente quer ser importante. É só isso que a gente quer. Só que aquilo que a gente está achando que é o que vai nos tornar aceita e importante é o que está afastando. É sem querer. É sem querer. Mas agora você já despertou e nesse momento você faz o quê? Pega esse episódio, compartilha no grupo das amigas, com filho, sem filho, daqui que é casada, que não quer casar, mas pelo menos ela vai ouvir. E se mudar a vida de uma pessoa, acredite só, já vai ter valido a pena ela vir até aqui, a gente montar todos esses equipamentos, trazer toda a equipe. Tá bonito, porque no final é isso, né? E é isso, Aline, que honra Paty, ter você maravilhoso. aqui de novo. Não ia imaginar quanta coisa a gente ia falar. Em tão pouco tempo. A gente fez um tour, assim, bem lindo, bem amplo. Mas aqui o seu conhecimento, né? Deus abençoe demais
a sua vida, a sua família, que você continue sendo luz por onde você passa, que os seus filhos sejam sal na terra. Você já ouviu falar isso? Sal na terra. Que quando eles que é o passem, que preserva, não é? Na verdade, quando eles passem, por onde eles passem, eles vivam tanto a palavra de Deus que as pessoas vão querer saber o que é isso que eles têm. Que brilho é esse? Que sede é... Vão despertar sede nas pessoas para poder entender mais de uma vida íntegra, que é, no final, a palavra que Deus ensina pra gente, né? Meu povo, esse é o podcast Ela Sonha, Ela Faz. Essa é minha convidada mais do que especial, a Aline de Rosa, mais uma vez aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Todos os episódios que ela já participou vão estar linkados na descrição desse episódio e, principalmente, todos os acessos até a Aline, Instagram, a Vila, tudo que ela tiver, amor, vai estar linkado aqui também. Obrigada, Aline. Maravilhoso, Paty, que a gente possa ter muitos encontros de luz, assim, que a gente... Até a gente aqui tá renovada, né? Exato. Então, que a gente possa ter mais desses encontros. Obrigada pelo convite. É sempre, sempre incrível esse espaço próspero que você tem. Ai, o prazer é todo meu. Que o Rafinha venha com muita luz para iluminar ainda mais Amém. a vida de vocês. Amém. Meu povo, é isso. Eu vejo você na próxima semana. Nesse momento, se você ainda não se inscreveu no canal, é a tua chance, hein? Eu já fiz o meu papel aqui. Eu trouxe a convidada, o time tá todo aqui. O povo editou. Tá lindo esse episódio. Agora o quê? Você só compartilha. Se inscreve no canal, ativa essa notificação e eu te vejo na próxima segunda-feira, porque você sabe, toda segunda tem episódio novo. Beijo, tchau!